Estou aqui no país de Angola e é nesse cenário que eu quero trazer uma reflexão. Durante essas últimas semanas, Deus tem falado comigo em um texto bíblico que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, que nos diz para que nós venhamos alegrar na esperança, ser paciente nas tribulações e perseverar em oração. A palavra de Deus nos relata dizendo que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Durante esses últimos dias eu estava enfrentando algumas adversidades, alguns momentos muito difíceis, e durante esse período eu comecei a sofrer muitas aflições, eu comecei até mesmo a ficar duvidoso de que as coisas pudessem vir a acontecer de uma maneira favorável. Comecei até mesmo a oscilar na fé, crendo que Deus poderia então entrar com providências e as coisas continuarem dando certo. Mas aí veio Deus a falar comigo nesse texto, para que eu viesse então agora ser paciente nas tribulações, eu viesse perseverar na oração, e que eu viesse se alegrar na esperança de que nós temos um Deus provedor, que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, que nós temos um Deus que nos assiste todos os dias, que conhece o nosso deitar, que conhece o nosso levantar, e que nós venhamos então crer, que nós venhamos depositar a nossa confiança, a nossa esperança nesse Deus que tudo pode e que tudo vê. E esse foi o texto que Deus falou comigo durante essas últimas semanas. E logo após, então, eu estar a meditar nesse texto, deixar esse texto falar comigo, então eu aceitei essa correção de Deus, para que eu viesse, então, agora ser mais perseverante na oração e ser paciente em momentos de adversidades, momentos de tribulações, momentos de pelejas. Que às vezes a gente tem por entrar em momentos de aflição, de angústia, de adversidades e deixar de crer na provisão de Deus, não ter paciência para esperar o tempo de Deus, o agir de Deus. E logo após Deus falar comigo nesse texto sagrado e eu entender ali o que Deus realmente queria de mim, eu pude contemplar então o agir de Deus e as coisas começaram a funcionar novamente da forma que a gente tanto espera, né? As coisas começaram a se encaixar, as coisas começaram a acontecer, e aí então eu pude mais uma vez contemplar o agir de Deus, o trabalhar de Deus, os cuidados de Deus. Que você possa então refletir junto comigo dentro dessa passagem bíblica, dentro dessa experiência que Deus me fez viver aqui no país de Angola, que nós possamos então ser pacientes nas tribulações, com a certeza que nós temos um Deus que cuida de nós, e cuida nos mínimos detalhes. Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e creia, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus eminente, Ele é um Deus que está perto de nós, cuidando de cada um de nós.